Tudo bem, tudo? Vamos lá? Eu acho que vocês conhecem. He's a better one with ease. Free, she's shaking at the knees. You do it something drastic. Chasing the fantastic. Stop the tigers in the sky. But did you ever stop to wonder why? Man living in a can, skipping in the suitcase. Braille living in. Ô, turma, nossa homenagem à segunda parte da aula, né? Nossa homenagem ao Emerson, Lake and Palmer. Mostrar a camiseta. Esse disco é uma obra-prima, Trilogy. É uma obra-prima. Na primeira parte, a nossa homenagem foi ao Motorhead. É um estilo de rock and roll, é um thrash metal, né? Ele é um estilo diferenciado de rock and roll porque ele é mais punk, ele é mais thrash. Ele é diferente. Emerson, Lake and Palmer é um rock clássico. E, na verdade, clássico porque ele representou um estilo de rock and roll, é o rock progressivo, que fez muito sucesso na década de 70, até hoje. O Emerson, Lake and Palmer é um digno representante do rock progressivo. Fez muito sucesso. E por que eles são muito bons? Porque o Emerson, Lake and Palmer é um trio. Inclusive, há 2 anos atrás, eu fui num show do Palmer. Imagina, ele tinha 80 anos, estava com 80 anos. Ele é o baterista do Emerson, Lake and Palmer. Baita show. E ele tocando com os meninos. 80 anos, um baita baterista. Por quê? Eles são clássicos. Quando eu digo clássicos, porque o Emerson, que é o tecladista, eles estudaram música clássica. Então eles tinham uma formação musical do mais alto nível. Eles eram músicos clássicos. E que acabaram, de algum ponto da vida deles, eles migraram para o rock progressivo. Migraram para um outro estilo musical. Então eles têm uma base musical fora de série e fizeram composições geniosas. É um outro estilo de rock and roll, é o rock progressivo. Eu vou homenagear algumas bandas que são características do rock progressivo. Hoje, nessa aula, nossa homenagem ao Emerson, Lake and Palmer. Se vocês puderem, esse disco, o Trilogy, se vocês puderem escutar, é uma obra-prima. Obra-prima. É um marco dentro do rock progressivo. E, para quem não sabe, o vocalista do Emerson, Lake and Palmer, o Lake, ele era vocalista de uma banda anterior e que, na verdade, dizem que esta banda foi o que criou o rock progressivo. É o King Crimson. Então, antes dele tocar no Emerson, Lake and Palmer, antes deles juntarem e criarem o Emerson, Lake and Palmer, os historiadores musicais dizem que quem criou o rock progressivo foi o King Crimson, nasceu com eles. E o vocalista do King Crimson era o Lake. Então, vale a pena escutar sempre Emerson, Lake and Palmer, tá bom? Bom, mas continuando a nossa aula, o que eu fiquei para mostrar para vocês? Eu fiquei como a gente faz análise de teor de sólidos. Aí eu vou mostrar para vocês o vídeo da análise de teor de sólidos. Logicamente, eu vou mostrar um pedaço para vocês. E aí a gente vai discutindo. Eu fechei aqui a pasta, pera lá. Cadê aqui? Pedaços mais significativos.
Então, o que acontece? O Fábio, depois, naturalmente, eu vou deixar esses links, todos esses vídeos, tem os links naquela playlist Qualidade da Água, aí vocês assistam direitinho lá. Mas qual que é a ideia? Ele vai fazer análise de teor de sólidos. Ele vai montar teor de sólidos. E vocês vão ver que não é possível você pegar um volume. Eu não consigo manusear um volume. O que ele vai fazer? Ele vai manusear a massa. Tá vendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise de teor de sólidos nessa amostra. O que ele precisa? Ele precisa de uma massa seca e precisa de uma massa total. O que ele vai fazer? Ele vai transferir uma massa para a cápsula, vai levar essa cápsula na estufa, vai tirar a água e vai pesar a cápsula com a amostra seca. Então, o objeto de medição vai continuar sendo a cápsula, só que agora eu não vou manusear volume, ele vai manusear massa. A análise é muito simples, é extremamente simples. E veja, né, ele não precisa da massa da cápsula, porque é sempre diferença. Ele vai sempre trabalhar com uma diferença. Então ele não precisa exatamente da massa da cápsula. A gente normalmente tem a massa da cápsula, mas não precisa. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma cápsula, eu conheço o peso desta cápsula, porque muitas vezes eu quero saber a massa seca. Vai pegar a cápsula e ele vai transferir uma certa quantidade de massa. Vamos ver. Ele vai pegar uma certa quantidade, e aí pouco importa. Ele não vai ficar preocupado em medir, quantificar a massa. Ele vai colocar uma certa quantidade. Uma certa quantidade qualquer. Tá vendo? Por quê? Porque ele vai pegar isso aqui e ele vai na balança analítica, ele vai tirar a massa. Então, se ele tem a massa da cápsula e a massa, agora, uma nova massa, vou chamar de peso P1, P1 menos P0 é a massa úmida. Ele vai levar isso lá e vai tirar um peso 1. Então a gente não se preocupou em pegar volume nenhum. Pegamos uma massa e colocamos lá, uma massa qualquer. Aí nós vamos medir a massa. Aí ele vai pesar. Ou seja, ele já tem o peso 0, massa da cápsula. Vai ter o peso 1, peso agora da cápsula mais a amostra total. Sólidos mais água. Vai pegar esta cápsula, vai levar para estufa. A água vai embora. E aí ele vai depois tirar um outro peso, um peso 2. É a cápsula mais os sólidos secos. Agora vamos lá. Aí ele vai colocar 103 graus Celsius. Vai deixar lá. A água vai embora. A água vai embora. Ele vai tirar depois a cápsula e vai tirar o peso. Ele está mostrando a primeira etapa. Mas se eu levar isso depois para a múfula, eu continuo e sigo a etapa 2. Eu posso saber a relação de fixos e voláteis. Percebe? É a mesma coisa. Aí ele vai lá, tem que levar o dessecador para não permitir a incorporação de umidade, não permitir a incorporação de gordura. Essa cápsula está quente, ela tem que esfriar no dessecador para não incorporar impurezas e gordura que possa alterar a massa. Ele vai pegar e vai tirar a cápsula. Tá vendo?
A água foi embora. Ficou só os sólidos secos. Agora ele vai deixar esfriar e vai pesar depois. Perceberam? Viram como é facinho? Isso é o que a gente chama de teor de sólidos. Vamos lá. Aí esfriou, ele vai pegar isso aqui e vai tirar o outro peso. Perceberam como é fácil? Joia? Então, o que nós temos? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu encerrar um pouquinho. Lá. Deixa eu subir aqui. E aí, o que é que nós estamos fazendo agora? Olha, eu derrubei tudo aqui. Olha aqui tudo. Deixa eu... apagar aqui. Agora, o que é que nós temos? Nós temos isso aqui. Então, aqui nós temos o nosso espectro da análise de sólidos. Ou seja, o que nós podemos fazer com a amostra? Teor de sólidos está aqui dentro? Não. Ela é uma análise à parte. Vou colocar uma outra linha aqui. Isso aqui ela não se comunica diretamente com sólidos SST diretamente. Ela não se comunica com SST, com SDT, com SSV, não. Por quê? Porque essas análises SDT é miligrama por litro. Qual que é a unidade de teor de sólidos? É porcentagem. Teor de sólidos é massa. Então, elas não se comunicam diretamente, mas faz parte do que a gente chama série de sólidos. Faz parte do que a gente chama série de sólidos. Tá joia? Vamos fazer umas continhas? Vamos fazer uns exercícios? De modo que a gente consiga trabalhar. Como é que a gente trabalha com esses valores? Deixa eu ver um. Deixa eu ver um bom exercício que a gente possa fazer. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um exercício de teor de sólidos? Acho que esse é bom. Para facilitar, posso apagar já? Eu vou apagar aqui. Agora a gente conseguiu dar uma olhadinha direitinho. Vamos fazer aqui um... Vamos fazer um pequeno exercício, vai? Lembrando, na verdade esse não. Lembrando que na semana que vem, a gente vai, na verdade, nós vamos fazer uma aula só de exercícios, tá? Então, a gente vai tentar pegar, deixa eu ver aqui, oxa, cadê, hein? Tá aqui. Nós vamos fazer, a aula da semana que vem vão ser só exercícios. Aí nós vamos pegar todos os parâmetros que a gente estudou até agora. O exercício é o seguinte.
Exercício 1. Eu tenho uma amostra cujo valor de sólidos totais é igual a 960 miligramas por litro. 960. E o que eu sei além disso? Eu sei a relação entre SST e ST. Isso aqui é 35%. Eu sei a relação entre SSV e SST. É igual a 70%. E dos meus SDTs, eu sei que 45% é volátil. Por que esse exercício ele é interessante? O que eu quero nesse exercício essencialmente? Eu quero determinar SST, SSV, SSF, SDT, os fixos e os voláteis. Na verdade, o que eu estou fazendo é levantar aquela árvore. Ou seja, lembra, eu peguei uma amostra, eu tenho sólidos totais. Desses sólidos totais, eu tenho uma parcela que são sólidos dissolvidos totais, sólidos em suspensão totais. E cada uma dessas frações tem os seus valores, tem os seus voláteis. É você levantar aquela árvore. Lógico que aquilo lá tem que ser compatível. O que eu posso determinar primeiro aí? Olha só, se porventura a relação SST-ST é 35%, e eu sei que os sólidos totais é 960 miligramas por litro, o SST é imediato. Quanto que vale o SST? Sólidos em suspensão totais. Vai valer quanto? 0,35 vezes 960 miligramas por litro. O meu SST vai valer quanto? Se você fizer essa conta, vai dar 336 miligramas, vou colocar SST por litro. Então, automaticamente, quem é que eu conheço agora? Se eu conheço sólidos em suspensão totais, ST, sólidos totais, menos os sólidos de suspensão, quem que é? São sólidos dissolvidos totais. Estão aqui. Ou seja, se você quiser, quanto vale os sólidos dissolvidos totais? É o ST menos o SST. Ora, isso aqui é 960 miligramas por litro, menos 336 miligramas por litro. Então, sólidos dissolvidos totais vai valer quanto? Cadê aqui? Vai valer 624 miligramas por litro. Pronto, tem que ser compatível. ST é SDT mais SST. Bom, mas eu tenho as minhas frações fixas e voláteis, agora está fácil. Se a relação SSV-SST é 70%, então eu consigo calcular os meus sólidos em suspensão voláteis. É 0,7 vezes o SST, que é 336 miligramas por litro. Quanto vale o SSV? Se a minha conta está certa, vai dar... Aqui eu vou colocar a conta certinha. E depois eu vou explicar para vocês. Se você fizer a conta, vai dar 235,2 miligramas por litro. Por que não tem sentido a gente colocar a vírgula? Eu vou falar, eu calculei, eu fiz a conta. Deu SSV igual a 235,2. Eu vou colocar isso aqui como sendo 235 miligramas por litro. Eu vou explicar para vocês o porquê. No segundo exemplo que eu vou fazer. Então, automaticamente, se SS volátil, se o volátil é 235 miligramas por litro, quanto que são os sólidos de suspensão fixos?
é o SST 336 menos 235, lógico, né, isso aqui, miligramas por litro. Então, a fração fixa vai ser igual a 101 miligramas por litro. E aí o mesmo raciocínio. Se 45% dos S dissolvidos, dos sólidos dissolvidos totais, são voláteis, volátil, bom, então, quanto vale a minha outra fraçãozinha? Deixa eu colocar aqui mesmo, vai. Quanto vale os sólidos dissolvidos voláteis? Se minha conta está certa. Os voláteis é 624 miligramas por litro vezes 0,45. Por que 624? Porque os SDTs, os sólidos dissolvidos totais, é 624. 45% é volátil. Fazendo esta conta, vai dar, se você fizer a conta, vai dar 280,8 miligramas por litro. Não, eu vou escrever que os meus SDVs é igual a 281 miligramas por litro. E, finalmente, por diferença, o que são os sólidos dissolvidos fixos? Vai ser os sólidos dissolvidos totais menos os sólidos dissolvidos voláteis. Se você fizer essa conta, vai ser 624 menos 281. Vai dar 343 miligramas por litro. Ou seja, na minha árvore, se a gente montar uma árvorezinha, o que eu tenho aqui? Deixa eu colocar aqui. Quanto que é os sólidos totais? 900 e... Vão me corrigindo se eu escrever coisa errada, hein? Porque eu sou doido para fazer coisa errada. Dos 960 miligramas por litro. Daqui, eu tenho uma origem a uns sólidos dissolvidos totais. Vale quanto? 624 miligramas por litro. Ótimo. E aí tem aqui o outro lado, que são os meus sólidos em suspensão totais. Quanto vale? Oi? Fale para mim que eu até me perdi aqui já. SST 336. Está aqui. E aí eu tenho, para cada uma dessas frações, eu tenho aqui uma outra abertura, onde eu tenho aqui embaixo os sólidos em suspensão fixos, sólidos em suspensão voláteis, sólidos dissolvidos fixos, sólidos dissolvidos voláteis. O fixo, sólido de suspensão fixo, 101. Eu não vou colocar miligrama por litro, que é a mesma unidade. E o volátil, 235. Os dissolvidos fixos, 343. E os voláteis, 281. Pronto, isso aqui é a nossa série de sólidos. Lógico que todos esses valores precisam fechar. Por que eu não estou colocando vírgula? Agora eu vou mostrar o resultado de uma análise, um valor de uma análise. Como a gente estivesse calculando. E aí está associado à precisão da balança analítica. Vocês vão ver que não tem sentido colocar vírgula. Quer ver por quê? Isso aqui é um exercício apenas de caráter didático para a gente mostrar como que essas variáveis elas conversam. Deixa eu colocar aqui Deixa eu fazer um outro exercicinho. Tá aqui, ó. Tranquilo, gente? Pode apagar? Lógico. Oi.
Não, a gente pode preparar umas para vocês, dar uma olhada. Eu preparo para vocês. Eu vou falar com o Mierza, aí eu solto alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? Eu coloco no Moodle e aí... Quer dizer, eu coloco para minha turma, mas o Mierza coloca para dele também. A gente dá os exercícios e manda vocês fazerem. Tá? Mas atentem, semana que vem a gente vai fazer um monte de pequenas contas com tudo isso que a gente viu. Tranquilo? Beleza? Posso pagar? Ó, esse exercício é um outro exercicinho, exercício 2. Agora é como se eu estivesse fazendo a minha análise propriamente dita. Aí vocês vão entender porque não tem sentido você colocar isso com vírgula. Apareceu a vírgula aqui só por um efeito numérico, de conta, mas não tem sentido. Olha aqui, ó. E esse é um dos erros que a gente vê mais comuns. Não é que é um erro, mas não tem muito sentido. Vou mostrar para vocês. Ó. Rapaz, o giz branco está acabando aqui. Vamos lá. O 2. Eu peguei uma amostra que tem 0,28 unidade nefelométrica de turbidez. 0,28 de turbidez é um valor muito baixo. É água de abastecimento, é água potável. Então, qual que é a leitura que eu faço? A concentração de SST vai ser significativa? Não, não tem praticamente SST. Os sólidos totais serão iguais aos sólidos dissolvidos totais. Aí, o que o indivíduo faz? Ele pega uma cápsula e aí ele tem o P0 dessa cápsula. Esse P0 é igual a 103,6731 gramas. Ou seja, o analista vai lá no laboratório, prepara uma cápsula e pesa a cápsula e tem o valor da massa. A massa inicial, 103,6731 gramas. Aí ele vem aqui e coloca nesta cápsula um volume de 100 ml de amostra. Ele vai colocar aqui 100 ml de amostra. Ele vai medir um volume e vai colocar aqui. Aí ele vai levar esta cápsula na estufa. A água vai evaporar. Evaporou. Ele retirou a amostra, a cápsula da estufa. E aí vai ficar alguma coisinha aqui. Vou colocar aqui umas bolinhas, aqui uns verdinhos. E aí ele vai medir um peso 1. Ou seja, o peso 1 é depois que ele retirou a cápsula da estufa. Colocou no dessecador, secou, tudo direitinho. Eu troco tudo, eu falo mufla, estufa, vocês vão me corrigir, é estufa. Tirou da estufa. Tirou da estufa, aí tem um peso lá. Aí ele mediu 103,6911 gramas. Pergunta: eu quero calcular para essa amostra o valor dos sólidos dissolvidos totais. É fácil. O procedimento que ele fez foi correto? Foi. Porque a turbidez é muito baixa, então não tem sentido ele ter filtrado a amostra. Como a turbidez é baixa, a concentração de partículas em suspensão, partículas coloidais, é desprezível. Então, o que ele fez? Ele pegou a amostra in natura, transferiu 100 ml e colocou aqui. Como é que eu posso calcular o SDT? O SDT é o peso 1 menos o peso 0 dividido pelo volume. Se você fizer essa conta, vai ser 103, eu vou escrever aqui para deixar claro, menos 103,6731. Lógico, isso aqui está em gramas. Vou dividir por um volume, é 100 ml, que equivale a 0,1 litros. Se eu fizer essa conta, isso aqui vai dar em grama por litro, mas não é a unidade usual. Normalmente as nossas concentrações de sólidos dissolvidos totais ficam 300, 400, 500, 800 miligramas. Não é normal a gente falar 0,823 gramas por litro, é miligrama por litro.
Bom, então você multiplica por 1.000 e vai dar miligrama por litro. Se você fizer essa conta aqui dá 1,018 gramas, 1, 2, 3 gramas por litro, que equivale a 180 miligramas por litro. Como aqui eu tenho 4 casas depois da vírgula e eu estou multiplicando por 1.000, não tem sentido você colocar vírgula. Não tem sentido, até porque, do ponto de vista analítico, existe um erro inserido. Então não tem sentido você falar 184,2 miligramas por litro. Não tem sentido, é 184. 226,82 miligramas por litro. Não é, isso é 227 miligramas por litro. Não tem sentido você colocar vírgula. Por quê? Porque analiticamente não se justifica. Tá certo? Agora, a pergunta, se a minha amostra tivesse, não é turbidez de 0,28, e se ela tivesse, por exemplo, uma turbidez de 37,5 miligramas por litro, e agora, o que acontece? Se eu tivesse pego 100 ml desta amostra e tivesse colocado nesta cápsula, qual é o nome dessa análise? A minha amostra agora tem turbidez de 37,5. Peguei 100 ml e coloquei na cápsula. Qual é o nome dessa amostra? Posso chamar esse valor de sólidos dissolvidos totais? Por que não são sólidos dissolvidos? Porque na cápsula, está retido na cápsula, não apenas a fração dissolvida, mas material particulado e coloidal que afeta a turbidez, cria a turbidez e que está aqui. Então essa análise não é mais sólidos dissolvidos totais. Se eu fizer isso, essa análise chama sólidos totais. Sólidos totais. Ah, mas eu quero o dissolvido. Eu quero descobrir os sólidos dissolvidos totais. O que eu tenho que fazer na amostra? Eu não quero sólidos totais. Eu quero o dissolvido. Mas a amostra tem turbidez, tem sólidos. O que eu faço? Filtro a amostra, centrifugo, faço algum procedimento analítico, onde eu retiro esse material particulado coloidal, eu filtro a amostra, e filtrando a amostra, eu vou ter um filtrado. E aí eu vou fazer essa análise de sólidos dissolvidos totais no filtrado, ou seja, naquilo que passou pelo papel de filtro. Eu preciso, portanto, retirar a influência do material particulado e coloidal. Perceberam? Joia? Dúvidas? Oi. O limite para a gente saber se é uma água que está com turbidez alta ou baixa? Então, o valor de referência que a gente tem é sempre o padrão de potabilidade. O que a gente recomenda como padrão de potabilidade no sistema de distribuição? É uma água com turbidez até 5. Na saída da ETA, a recomendação é turbidez menor do que 1. Então, se você tiver valores de turbidez em torno de 1, 2, é porque a concentração de partículas coloidais, partículas de suspensão, ela é relativamente pequena. Então, o ST é aproximadamente igual ao SDT. Percebe? É lógico que esses valores vocês ainda não têm de cabeça, porque isso é fruto de você trabalhando e adquirindo a sensibilidade. Mas quanto menor a turbidez, menor a presença de material particulado e coloidal. Então, quanto menor for, então eu posso aproximar SDT com ST. E aí prescindir dessa etapa, por exemplo, de filtração. Mas, por exemplo, eu posso pegar uma água com turbidez de 8, é relativamente baixo, mas tem sólidos. 8, 10 já começa a crescer. Aí, se eu quero fazer essa separação, é conveniente a filtração. Tá? Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vamos fazer um outro exercício.
Vamos fazer um exercício. Aqui seria um exercício 2. E aqui um exercício 3. Esse exercício 3 é um exercício de teor de sólidos. Seria como se nós estivéssemos fazendo uma análise de teor de sólidos. Então eu vou ter alguns valores. Vamos imaginar que eu peguei minha cápsula. Eu tenho um peso zero da cápsula, uma massa. Ela é 103,2374 gramas. Aí, essa cápsula, eu vim aqui e eu coloquei uma certa amostra. Aí, isso aqui é um peso zero. E aqui eu tirei esse peso, peso 1. Ou seja, eu peguei a minha cápsula com a minha amostra qualquer e tenho um peso 1. Isso aqui é 125,7876 gramas. Aí, passo 2. Eu fui lá e levei essa amostra numa estufa, 103 graus Celsius. Minha cápsula está aqui. Aí ficou um trequinho aqui. A água foi embora. Medi essa cápsula, peso 2. Este peso 2 é 106,8221 gramas. E eu dei um passo adiante. Eu peguei essa mesma cápsula com essa mesma amostra e agora eu levei na mufla. E aí, vamos aqui, 550 graus Celsius, calcinei e tirei aqui um peso 3. O meu peso 3 é igual a 105,9002 gramas. Caramba, o que eu perguntei mesmo? Barará? Certo. Qual o teor de sólidos dessa amostra? Vamos colocar aqui no cantinho. A. Qual que é o teor de sólidos? Lembrando sempre, teor de sólidos é alguma coisa em porcentagem, tá? Sempre conveniente a gente trabalhar com porcentagem. Como é que eu posso calcular o meu teor de sólidos? O que é teor de sólidos mesmo? Para a gente refrescar. O que é teor de sólidos calculado em porcentagem? Teor de sólidos é uma massa seca dividido por uma massa total. Eu não vou escrever o número, mas eu vou indicar o que são os pesos. Bom, como é que eu posso calcular a massa seca? A massa seca é o P2 menos o P0, concorda? Porque peso 2 menos peso 0 é a massa seca. O que é o peso 2? É a cápsula mais a massa de sólidos secos. A água foi embora. Peso 2 menos peso 0 é a massa de sólidos secos. E a massa total? Peso 1 menos peso 0. Lógico, em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Se você fizer essa conta, isso vai dar 15,9%. Eu não vou colocar o número, senão fica extenso, mas verifiquem se minha conta está certa, tá? Porque eu gosto de errar. Então, o meu teor de sólidos é 15,9%. O que é que significa isso fisicamente?
Se você pega 1 quilo dessa amostra, 1 quilo, peso, massa total, 1 quilo. Então, 159 gramas são sólidos. A diferença é água. Quanto que é o teor de umidade dessa amostra? 100 menos 15,9. Ih, agora complicou, hein? Vai dar... Oi? 84, é isso, né? 84,1% é o teor de umidade, é o complementar. Tá bom. Quanto vale o teor de sólidos fixos? Eu quero teor de sólidos fixos. Tá bom. Eu tenho, se eu pegar 1 quilo de material, eu tenho 159 gramas de sólidos e o restante água. Só que pode ser que eu quero saber quanto que eu tenho de sólidos fixos e voláteis. Quando eu faço essa análise, o que é o peso 3? Peso 3, o que é? É a cápsula, mais os sólidos que ficaram na cápsula como resultado do processo de calcinação. Aí a diferença, não, foi embora. Ela desapareceu. Na hora que eu calcinei a amostra, tudo aquilo que era ligado a carbono, tudo aquilo que continha carbono na sua estrutura molecular, ele foi calcinado, ele foi embora. O que na verdade são o teor de sólidos fixos? Teor de sólidos fixos, em porcentagem, é a massa seca. Só que massa seca fixa, dividido pela massa total. Isso é igual a quem? Qual é a massa seca? Fixa. É o P3 menos P0. Qual que é a massa total? Ah, não mudou. É P1 menos P0. Então, se você fizer essa conta, isso aqui é 11,8%. Ou seja, a maior parte dos sólidos são sólidos fixos. E os voláteis? Não precisa nem fazer conta. Quanto devem ser os voláteis? O teor de sólidos voláteis. Então, B, C. Vou colocar aqui no cantinho, C. E o teor de sólidos voláteis? Teor de sólidos voláteis, teor de sólidos voláteis, em porcentagem. Manipulando essas massas, como é que eu posso calcular o volátil? O que é o volátil? O teor de sólidos voláteis é a massa seca volátil dividido pela massa total. É sempre uma relação, lógico, vezes 100. Mas em termos numéricos, manipulando essas massas, qual que é a massa volátil? Oi? Concordam que é o P2 menos P3? P2 é a massa total. P3 é a massa total volátil. Desculpa, fixa. Então, P2 menos P3 é aquilo que foi embora. A diferença é o que foi embora. É o volátil. Então, se você fizer P2 menos P3, isso aqui é o que desapareceu da cápsula porque ela foi calcinada. O material volátil foi embora. Bom, e qual que é a massa total? Continua sendo P1 menos P0. Se você fizer essa conta, multiplicar por 100%, direitinho, isso aqui vai dar 4,09%. Bom, concorda? Não precisava nem ter feito conta. Eu mostrei para mostrar
A massa. Mas concorda que teor de sólidos total tem que ser igual a teor de sólidos voláteis mais teor de sólidos fixos. Concorda? Então, bastava eu ter feito 15,9 menos 11,8. Isso dá 4,1%. É a mesma coisa. 4,09, 4,1%. Percebeu? Joia? Tranquilo? Perceberam? É muito simples. O mais importante, eu estou mostrando para vocês algumas considerações de ordem analítica, como é que a gente calcula, para vocês não escreverem, por exemplo, sólidos totais igual a 127,232 miligramas por litro, que não tem sentido. O mais importante vai ser como nós vamos utilizar estes valores numa série de cálculos que são relevantes para a gente dentro da engenharia sanitária e ambiental. Então isso a gente vai mostrar alguns exemplos na semana que vem. Tá? Então, o que eu faço, por exemplo, com uma análise de teor de sólidos? Como é que eu relaciono o teor de sólidos com concentração de sólidos? Como é que eu posso calcular, como é que eu posso fazer, por exemplo, um balanço de massa de uma unidade? Um decantador, um adensador primário, um digestor de lodo. Como é que eu manipulo esses dados? Isso sim para a gente é importante. Isso a gente vai fazer com bastante cuidado na semana que vem. Aqui a gente está apresentando como é que a gente, do ponto de vista analítico, como é que a gente calcula. Tá? Tudo bem? Joia? Turma, falta eu apresentar uma coisinha para vocês. Silvio Santos, vem aí, olê, olê, olá. É outra homenagem que a gente teria que fazer hoje, né? Puxa vida, é que vocês são jovens. Talvez vocês nunca tivessem assistido o Silvio Santos no domingo, né? Não sei, mas no meu tempo a gente só tinha televisão como diversão. Todo domingo, todas as casas, todo mundo assistia Silvio Santos. Então, Silvio Santos, vem aí, fazer uma boa homenagem para ele, porque ele alegrou muita gente, alegrou muitas famílias, muitas pessoas. O mundo deve muito a ele pela alegria que ele transmitiu. E eu vou contar uma história. Quando eu estava aqui na Poli, em 1985, fazendo mecânica dos fluidos, lá na mecânica, a gente tinha aula no anfiteatro no sábado. Olha, sábado das 8 ao meio-dia, a gente tinha aula de mecânica dos fluidos. E tinha um professor que era chamado Silvio Santos. Quando a gente via do primeiro ano, a gente falava com o pessoal mais velho, falava, pô, eu vou fazer mecânica dos fluidos, aí porque essa era a reprovação era 70%. Era 70%, 80% era a reprovação em mecânica dos fluidos. E todo veterano falava, ô bicho, fique esperto, você vai assistir aula de teoria, vai com o Silvio Santos. Como assim? Vai com o Silvio Santos. Cala a boca, não pergunta. Vai no Silvio Santos. Ele é o cara. Mas quem que é o Silvio Santos? Fica frio que você vai saber quem é. Vai lá. Ele dá aula no auditório e todo mundo colocava ele para dar aula no auditório porque você vai entender por quê. Ele dava aula de mecânica dos fluidos. Ele era idêntico ao Silvio Santos. Postura, jeito com a mão, a voz, e era a melhor aula de mecânica dos fluidos que a gente tinha. A gente conseguia entender. A gente entendia. A gente conseguia entender a mecânica dos fluidos. E ele era um baita de um professor. Ele era idêntico ao Silvio Santos. Eu nem me lembro qual era o nome dele, mas todo mundo conhecia como vai no Silvio Santos, que lá você vai entender tudo. Ele vai falar de rotacional, de gradiente, vai falar de fluxo. Todo mundo vai entender. Vai com o Silvio Santos. Era um primor de aula. Silvio Santos. Então, nossa homenagem ao Silvio Santos. Mas eu preciso falar uma outra coisinha para vocês. Qual que é o problema dessas análises? Essas análises gravimétricas. Qual que é o problema dela? Putz. Eu tenho que pegar uma amostra, filtrar uma amostra, pegar o papel e etc. É muito demorado. Concordam? Existe uma análise de sólidos que não se comunicam com, entre aspas, né? É relativo isso.
ela não, é água mesmo, hein? Não estou bebendo nada diferente, não. É água. Eu trouxe um monte de amostra aqui, mas isso aqui é água, pelo amor de Deus. A menos que vocês tenham trocado, mas isso aqui é água. Aí aparece um outro vídeo no YouTube, como matar um professor. Mas, ó, existe uma análise que a gente chama de sólidos sedimentáveis. A gente faz essa análise nesse instrumento que a gente chama de cone Imhoff. Como análise de sólidos e suspensão é uma análise demorada, demora 24 horas e é cara, a membrana custa cara, a gente muitas vezes precisa avaliar a quantidade de sólidos passíveis de sedimentar numa amostra. Eu não consigo conversar com sólidos em suspensão, mas é um padrão de qualidade. A gente chama de sólidos sedimentáveis. O que é esses sólidos sedimentáveis? Eu vou pegar a minha amostra e vou colocar nesse cone, que tem volume de 1 litro. Esse cone, ele tem um volume todo ele graduado. Eu vou passar para vocês darem uma olhada. Ele é todo graduado. E por que ele tem esse formato? Primeiro, para possibilitar que os sólidos consigam sedimentar. E depois ele tem que ser graduado dessa forma para que eu consiga medir o volume com precisão. Especialmente quando a concentração de sólidos sedimentáveis for pequena. Eu vou pegar a minha amostra, vou colocar neste cone, vou deixar durante 1 hora, e depois de 1 hora eu vou medir a quantidade de sólidos que sedimentaram. Como o volume de amostra é 1 litro, e eu vou medir um volume de sólidos sedimentáveis, em litro ou mililitro, esta análise é uma análise volumétrica. E a unidade de sólidos sedimentáveis é mililitro por litro. Você vai dizer, ué, mas e daí? Então, na verdade, isso aqui não conversa com sólidos em suspensão. Sólidos em suspensão é uma análise gravimétrica. Sólidos sedimentáveis é uma análise volumétrica. Mas é uma análise rápida. Demora quanto tempo? 1 hora. E me permite avaliar a capacidade de uma determinada amostra ter sólidos passíveis de sedimentarem. Então, eu vou passar para vocês dar uma olhada nesse cone e eu vou mostrar o vídeo como é que a gente faz essa análise. Ou seja, qual que é a análise que a gente vai... Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abaixar. Então, qual que é a análise? A última, a derradeira análise de sólidos, que compõe o que a gente chama a série de sólidos. Qual que é a última, a derradeira? A gente chama esta análise de sólidos sedimentáveis. É uma análise volumétrica. Ela envolve ela envolve volume. E a unidade dela, como é que eu expresso sólidos sedimentáveis? A unidade é mililitro por litro. Ou seja, o que eu estou fazendo é isso aqui. Deixa eu apagar a luz. Eu faço isso aqui. Vamos andando. Vamos andando. Opa, aqui. Eu vou pegar esse cone Imhoff, vou colocar a amostra. Eu preciso definir uma condição padrão para isso. Qual que é a condição padrão? A amostra ela vai ser homogeneizada e eu vou deixar a amostra no cone Imhoff por 1 hora. No final de 1 hora, vocês estão vendo, os sólidos vão ocupar um volume. E eu vou medir o volume ocupado por esses sólidos. 22 ml. Então, qual é o valor dos sólidos sedimentáveis? 22 mililitro por litro. Qual que é a ideia dos sólidos sedimentáveis? Quanto maior for a concentração de sólidos sedimentáveis, isso vai me indicar, por exemplo, num processo de tratamento, é interessante que eu tenha alguma etapa de separação de sólidos.
Eu pego um efluente industrial, faço uma análise de sólidos sedimentáveis, tem um valor alto? Puxa, isso me indica então a necessidade de eu ter algum tipo de processo de separação. Por que sólidos sedimentáveis ele é interessante para a gente? Porque ele é padrão de lançamento. Efluentes, por exemplo, efluentes no estado de São Paulo, só podem ser lançados em corpos receptores se tiverem uma concentração de sólidos sedimentáveis inferior a 1 mililitro por litro. Aí você pergunta, ué, mas eu não posso estabelecer como padrão sólidos em suspensão? Posso. Mas qual que é o problema da análise de SST? Ela é cara e ela é demorada. Então, muitas vezes, quando eu não tenho tantos recursos, e veja, se é um padrão, se é uma lei, todos têm que fazer. Então, muitas vezes, acaba se estabelecendo como padrão de lançamento os sólidos sedimentáveis ao invés de sólidos em suspensão. O Estado de São Paulo tem como padrão de emissão sólidos em suspensão, mas também, por exemplo, estabelece padrão de lançamento de efluentes em rede coletora de esgoto sanitário. Muitas vezes as indústrias têm efluentes industriais e eles fazem um acordo com a companhia de saneamento para lançarem os seus efluentes na rede coletora de esgotos. Esse efluente só pode ser lançado se tiver um padrão com relação a lançamento de sólidos sedimentáveis. Tem que ser inferior a 10 mililitros por litro. Então, sólidos sedimentáveis, dada a sua velocidade, rapidez, ele é padrão de lançamento, ele é padrão de qualidade. E é uma análise muito simples de se fazer, extremamente simples. Muito simples. Então, vamos ver como é que a gente faz essa análise de sólidos. Vou mostrar o vídeo do Fábio rapidinho, mas lembrando que eu sempre peço para que vocês assistam esses vídeos posteriores com calma em casa, assistam direitinho. Então, é uma amostra, a gente fez uma amostra no laboratório, tem sólidos, tá vendo? Então, o procedimento é muito simples. O que o Fábio vai fazer? Ele vai pegar essa amostra, vai pegar o cone, vai homogeneizar muito bem a amostra e vai transferir para o cone. Ele está explicando o cone, ele é graduado direitinho, vai colocar aí, vai transferir a amostra, homogeneizou e vai colocar 1 litro de amostra. Vai deixar por 1 hora. Na verdade, analiticamente, eles recomendam que no tempo 45 minutos você dê um giro no cone, só para permitir que eventualmente algum material que fique preso nas paredes ele desça. Apenas é um detalhe importante, mas não tem nada demais. Você vai lá nos 45 minutos e dá uma girada no cone. Então, está explicando o procedimento direitinho. Isso, ó, tá vendo? Ele vai pegar no tempo 45, ele dá um giro no cone. Muitas vezes fica material parado nas paredes, desce e acabou. Envolve massa? Não. Tem que pesar alguma coisa? Não. Tem que secar alguma coisa? Não. Vem lá 1 hora, vai medir o volume ocupado, esses são sólidos sedimentáveis. Acabou. Sacaram? Ou seja, o que acontece? Vou parar. É bem simplesinho. É isso. Mas o que acontece? Para a gente poder dar um fecho. Agora eu vou apresentar no PowerPoint, porque se eu desenhar, eu vou ficar mais uma meia hora para fazer de novo o desenho. Mas saca só. Eu peguei a amostra, não peguei? Eu tenho minha amostra bruta, não tem? Tem.
O que essa amostra tem? Sólidos totais. Concorda? O que eu posso fazer com a minha amostra? Qual que é a primeira coisa que eu posso fazer? Eu posso fazer análise de sólidos sedimentáveis, não posso? É uma análise. Mas por que eu coloquei aqui nesse canto? Porque, embora seja uma análise de sólidos, que faz parte do que a gente chama série de sólidos, ela não se comunica diretamente com sólidos em suspensão totais, sólidos dissolvidos totais, sólidos totais. Diretamente ela não se comunica, porque isso aqui é gravimetria, isso aqui é volumetria. Então eu posso fazer esses sólidos sedimentáveis, certo? Bem, o que eu posso fazer? Eu posso fazer na minha amostra? Posso pegar uma amostra? Evaporar toda, não posso? Pego uma amostra bruta, coloco na cápsula, a água vai toda embora. O que eu estou medindo? Sólidos totais. Concorda? Peguei minha amostra bruta, tal qual eu tenho, pouco me importa como ela seja. Peguei lá minha amostra, peguei um volume, coloquei na cápsula, sequei tudo, a água foi embora. Estou medindo sólidos totais. Certo? Mas eu posso pegar essa amostra e fazer o quê? Eu posso pegar essa amostra e filtrar a amostra. Eu posso pegar um volume de amostra e filtrar. Se eu filtrar a amostra, eu posso, com o filtrado, fazer o quê? Sólidos dissolvidos totais. Concorda? Eu filtro a amostra e no filtrado eu faço uma análise de sólidos. Que sólidos são esses? Sólidos dissolvidos totais. Eu posso pegar um volume de amostra e filtrar numa membrana, fibra de vidro. E aí eu posso fazer análise de sólidos na membrana, trabalhar com o que ficou retido na membrana. Que sólidos são esses? Sólidos em suspensão totais. Só que isto aqui, SST mais SDT, tem que ser igual aos sólidos totais. Eu posso dar um passo adiante. Eu posso calcinar essas amostras, levar na mufla. Eu posso, para cada uma dessas frações, conhecer, subdividir o que é o SST, qual é a fração fixa, qual é a fração volátil dos sólidos dissolvidos, o que é sólidos dissolvidos fixos, o que é sólidos dissolvidos voláteis. Lógico, né? Se eu somar tudo, tem que ser igual aos sólidos totais. Todo esse balanço tem que fechar. Concorda? Isso, tudo isso que nós vimos, nós chamamos de série de sólidos. Dúvidas? De verdade? Mesmo? Então, série de sólidos está ok? Olha só o que nós vimos já. pH, condutividade, série de sólidos, turbidez, cor aparente e cor real. Condutividade é uma medida da capacidade da amostra de conduzir corrente elétrica, mas que está diretamente, tem uma relação com sólidos dissolvidos totais. A gente não sabe o que tem dentro. Veja que até agora a nossa abordagem toda foi coletiva. Condutividade tem um monte de coisa. Cloreto, sulfato, magnésio, cálcio. Eu não sei o que é, mas está aqui dentro dos SDTs. Está dentro da condutividade. Eu não sei o que é, mas eu sei quanto tem, aproximadamente. Eu não sei o que é cada cátion, cada ânion, mas eu sei se tem muito, se tem pouco. A nossa abordagem, portanto, ela foi coletiva. Na semana que vem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma aula só de exercícios para aprender a trabalhar com esses valores, do ponto de vista mais de engenharia. E na outra aula, a gente vai começar a discutir desses cátions e ânions maiores, como é que eu consigo quantificar os principais? Cálcio, magnésio, alcalinidade. Aí eu vou começar a entrar, a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo no que eventualmente são preponderantes esses sólidos dissolvidos totais e a sua relevância sanitária. Tá joia? Dúvidas, turma? Nenhuma?
Então, turma, ó, já deu, né? Então, encerramos por hoje. Semana que vem a gente volta só para finalizar esse conjunto de aulas com exercícios, tá bom? Boa semana para vocês. Até semana que vem.